Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que todo mundo já conhece uma prática de nós, ativistas do movimento das pessoas com deficiência, que é tanto cumprimentar ao microfone, como cumprimentar a plateia fora do microfone, para darmos igualdade de oportunidades de localização do palestrante às pessoas cegas que, porventura, estejam na plateia. Então, funciona assim. Boa tarde. Boa tarde. Para que isso? Porque há uma tendência natural de quem não está vendo onde se localizam os palestrantes direcionar a sua atenção para a caixa de som. Então, essa é a razão. Já temos aqui novos multiplicadores dessa prática de acessibilidade. É um prazer muito grande esse convite da Fundação Síndrome de Down, voltar a Campinas depois de algum tempo. O tema da Síndrome de Down, para mim, sempre desperta questões emocionais como médica, que foi como eu comecei na medicina, na neurologia, nem vou dizer tanto tempo atrás, porque foi muito tempo atrás mesmo, né? E a diferença que eu vejo como pessoa e como médica de quem eram as pessoas da Síndrome de Down naquela época, do início da década de 80, e o que são as pessoas com a Síndrome de Down hoje, mostram que a sociedade é que amadureceu. Porque nós somos as verdadeiras barreiras na vida das pessoas com deficiência em geral, mas provavelmente ainda somos fortes barreiras na questão das pessoas com deficiência intelectual. Como a Maria Aparecida comentou hoje, a mim também chamou a atenção, de uma maneira extremamente positiva, o jeito como foi desenhado o programa e todo o evento. Quando se diz, a cada passo me preparo para a minha vida, isso é o que todos nós fazemos, né? E estamos tentando trazer essa realidade para que as outras pessoas também possam viver suas vidas e não mais ficarem na opção que nós, sociedade, quando eu digo nós, sociedade, acho que eu diria também nós, movimento das pessoas com outros tipos de deficiência, que sempre, de alguma maneira, estávamos conduzindo a vida daqueles que ainda não falam por si mesmos. E eu tenho a impressão que vocês fizeram propositalmente as frases eu nasci, com o eu, o sujeito, facilitando a frase, eu estou na escola, quer dizer, em forma direta, eu chamo, para mim, isso é linguagem simples, é o que a Convenção manda que se faça para facilitar a comunicação. Eu agora fui trabalhar e o meu que é, quero viver minha vida. E depois virá amanhã uma vida de qualidade. Mas a maioria de vocês não teve a oportunidade que eu tive aqui nesse fórum ontem, que eu fiquei no encontro com a equipe e com todos o pessoal. Cadê o pessoal que estava com a gente ontem? Levanta a mão. Quem estava no encontro ontem discutindo nossos direitos? Estão aí? Opa! Isso. Foi extremamente rico. Eu já ganhei o meu fórum, né? Porque a gente veio ver como é que as pessoas, com a equipe, estão trabalhando os nossos direitos. E foi muito prazeroso e, de certa maneira, fiquei numa saia justa. Quem estava lá talvez lembre as perguntas que foram feitas. Por que nos discriminam? Eu estou pensando até agora. Bem, falar disso tudo significa falar um pouco também da história do movimento das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. E a Secretaria de Direitos Humanos, em 2009 e 2010, nesse período eu ainda estava trabalhando na equipe, e nós fizemos um projeto, e esse projeto tomou o depoimento de 25 ativistas do início do movimento, que se transformou num livro, que vocês podem baixar do site do Governo Federal, e também num vídeo, que também é encontrado no YouTube, História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. O doutor Miguel comentou até a existência desse filme hoje aqui. E nesse filme estão duas pessoas que representam o movimento da Síndrome de Down. Os próprios protagonistas da história, acredito que algumas pessoas aqui conheçam, a Débora Seabra
do Rio Grande do Norte, Natal, Margarida Seabra, uma pessoa ilustre do nosso movimento, e a Liane Colares, que é do Distrito Federal. E ambas, em seus depoimentos, coincidem exatamente com aquele tema que eu acho que ontem foi o mais falado no encontro sobre nossos direitos, e que foi falado aqui na mesa anterior, trabalho. A importância do trabalho, a felicidade que o trabalho traz. Então, fica o convite para que vocês conheçam esse trabalho da Secretaria de Direitos Humanos. A história do movimento das pessoas em qualquer local do mundo mostra que a pessoa com deficiência, como parte da humanidade e da diversidade humana, embora seja tão intuitivo, nem sempre foi real. E eu diria que ainda não é tão visto assim como parte da diversidade. O segmento percebeu que é um segmento minoritário oprimido, tal como outros segmentos da população, que às vezes nem são tão minoritários, mas também são oprimidos, no caso do movimento das mulheres. Discriminação e preconceito caracteriza e quase que unifica o movimento das pessoas com deficiência, por mais diversas que sejam as suas necessidades específicas. A área de deficiência visual, intelectual, auditiva, física e múltipla. Mas todos sofrem, de alguma maneira, preconceito e discriminação. Portanto, seus direitos humanos estão violados. Algumas pessoas são os violadores. São algumas pessoas que oprimem. E algumas pessoas se chamam sociedade. O que acontece com os segmentos oprimidos? Eles são invisíveis. E permanece a invisibilidade, a não ser que se rompa esse ciclo pernicioso em algum dos seus elos. E o que caracteriza também o movimento, e os movimentos sociais como um todo, é a luta por sua inclusão social, por sua equiparação de oportunidades. O que encontram as pessoas com deficiência à sua frente, na maioria das vezes? Uma grande muralha, e nessa muralha, como se fosse um outdoor, Ricardo Ferraz, um cartunista, coloca uma pessoa em cadeira de rodas de frente para essa muralha, onde está escrito não. Você não pode, você não é, você não vai conseguir. E aí é que nós temos que perceber que é exatamente esse não que determina a falta de oportunidades. E essa é a diferença entre as pessoas com síndrome de Down, que eu falei do início da minha carreira em 81, quando eu comecei sem ser médica residente, e de hoje. Algumas instituições, muitas famílias tiraram a plaqueta e o muro onde estava escrito não. E as oportunidades, então, apareceram. E aí, o movimento das pessoas com deficiência começou a estudar a própria situação do fenômeno deficiência. E esse fenômeno foi estudado da seguinte maneira. Existe um modelo, que era o modelo principal, como se viam as pessoas com deficiência, como se conduziam as instituições e as políticas públicas, chamado modelo biomédico. E isso foi mais ou menos na década de 70. Os documentos da Organização Internacional, Organização das Nações Unidas, da ONU, eles, da década de 70, as primeiras declarações, elas se baseiam no modelo biomédico, que é um modelo em que o foco, e o doutor Miguel comentou isso hoje, quando falou da CIDID, falou da CIF, o foco era os impedimentos e as limitações da pessoa. O foco estava na pessoa deficiente, defeituosa, inválida, alguma coisa nesse sentido, sempre negativo. E a deficiência era um problema da esfera privada, um problema das famílias, um problema da própria pessoa com deficiência. E esse problema, então, não era tratado como política pública. Ou, quando era uma política pública isolada. E, na maioria das vezes, acabava, quando tinha, e já era ótimo, era na área da reabilitação. E da reabilitação, como equipe multiprofissional, já é uma coisa mais recente, né? Antes era muito mais complicado, muito mais restrito. E esse esforço das famílias é que preencheu o vazio do Estado. E não foi só do Estado brasileiro, da maioria.
dos países. Então, de novo, o que acontecia? Se o esforço é individual, se a situação é um problema, e eu resolvo caso a caso, significa que, na verdade, eu não estou resolvendo o contexto social. Permanecem as mesmas condições inóspitas. Então, eu tentei fazer um diagrama em que esse núcleo central está em vermelho para gritar, sou um problema, né? Um problema de aspecto biológico, das estruturas e da função do corpo humano. E o que está em volta era quase não visto. Serviços e apoios, nem pensar, discriminação continua, porque a gente fingia que não existia, ninguém via, barreiras, todas elas ali, e a acessibilidade à tecnologia assistiva não tinha entrado na agenda. As pessoas com deficiência disseram, basta. Foram pessoas com deficiência, tanto no Reino Unido, na década de 70, como nos Estados Unidos, Berkeley seria um exemplo, e aí disseram, não, esse modelo não serve. Esse modelo só faz com que a deficiência seja vista como próxima doença. Vamos a uma outra maneira de encarar o modelo social. Esse modelo social, portanto, tem foco nas condições de interação da sociedade com a pessoa com deficiência. Reparem que muda. Eu não estou dizendo que é da pessoa com a sociedade. Eu estou dizendo que é da sociedade com a pessoa. O meu foco é mexer no contexto social, nas atitudes, nas crenças, nas perspectivas que a própria sociedade projeta sobre as pessoas com deficiência e aí se mobiliza. As pessoas com deficiência disseram, nós somos sujeitos de direitos, nós temos o protagonismo. Não querem nos dar, nós vamos tomar. Nós vamos fazer uma revolução. E em alguns países foi assim, com jeito de revolução. E a deficiência, então, no modelo social, é uma questão coletiva, é uma questão da agenda pública, é uma questão que denota, vem do paradigma dos direitos humanos e significa que nós devemos, o mínimo possível, fazer políticas públicas específicas para as pessoas com deficiência. O que nos interessa são políticas universais que contemplem as pessoas com deficiência. E quando nós dizemos, quero viver a minha vida, quero ir à luta, quero morar sozinho, quero ter independência, quero estar no trabalho, quero estar na escola, é que nessas políticas, cada uma dos setores, lembrem-se quais são as especificidades que vão poder completar as pessoas com deficiência e a sua participação. E aí, então, esse segundo diagrama mostra um ambiente azul resolvido, em que nós temos, lá no meio, a pessoa com seus impedimentos, não importa, mas estão resolvidos serviços e apoios, estão resolvidos políticas públicas com orçamentos correspondentes, porque senão não adianta, está na agenda pública a igualdade de oportunidades e a acessibilidade à tecnologia assistiva como grandes instrumentos da verdadeira inclusão. E aí, finalmente, começamos com as políticas públicas. A era do presidente Lula foi pródiga nesse sentido. Tivemos a oportunidade de fazer a lei o decreto da acessibilidade, o decreto do cão-guia, a agenda social, que foi em 2007, com as ações que hoje estão no plano Viver Sem Limites, melhoradas, aprimoradas, mas são ações que começaram em 2007 e tiveram seus orçamentos, mas tudo isso é um processo de transformação. Se vocês pensarem bem, quando eu falei modelo biomédico e modelo social, não pensem que a época do modelo biomédico passou totalmente. Não. Nós convivemos com esses dois modelos. O que nós todos estamos tentando falar aqui, vocês, a cada momento, nas instituições, em qualquer ambiente que frequentem, conhecem a situação, nós estamos querendo dizer que essa transição ainda está muito lenta. Nós queremos que a transição para o modelo social ela seja mais rápida e que as pessoas com deficiência tenham os seus direitos absolutamente preservados e não tenham que continuar lutando tanto. Eu acho interessante que foi usada a mesma publicidade das pessoas deitadas na grama. Vocês devem ter visto isso do Plano Viver Sem Limites, que é um
plano que está em vigor, que veio, esse painel que foi usado é o mesmo que nós usávamos na agenda social, mostrando que há uma continuidade de ações e é assim que deve ser. E aí o lema é: nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. É isso que permite que as pessoas, de fato, sejam protagonistas. O conceito de deficiência, portanto, é um conceito, já dito, em evolução multidimensional. E é uma construção social. O modelo da deficiência depende de cada sociedade, depende da evolução da sociedade para o cuidado que tem com a sua população. Uma sociedade que não é democrática, uma sociedade que é desigual, uma sociedade que é díspara na questão dos recursos, não será uma sociedade inclusiva para ninguém, nem para as pessoas com deficiência. Então, nós temos que estar sempre preocupados também com a evolução das nossas sociedades. E a deficiência vai depender da responsabilidade da sociedade com todos os seus membros. Nesse contexto, surgiu uma nova discussão. Havia condição suficiente para que propuséssemos uma convenção internacional para falar dos direitos, os mesmos direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, mas traduzida para as necessidades das pessoas com deficiência e com todas as suas peculiaridades. E aí nós tivemos a oportunidade, coube a mim, na época, em razão de ser a coordenadora nacional da política das pessoas com deficiência, representar o Brasil na ONU. Também o movimento social esteve representado. Tivemos muitos embates. O Brasil defendeu posições bastante importantes no contexto da ONU, um deles a educação inclusiva. Defendemos também os direitos sexuais e reprodutivos e a classificação como é hoje, né? O conceito de deficiência também fez parte das nossas bandeiras. E nós tivemos a oportunidade, portanto, a convenção ela foi estudada de 2002 a 2006 na ONU. Em 2007, o Brasil assinou, dizendo que tinha a intenção de aderir a essa convenção sobre os direitos. E em 2007, mesmo o presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional e a convenção, então, foi ratificada, quer dizer, transformou-se numa legislação para o Brasil como emenda constitucional. Então, vale tanto quanto a Constituição para nós. Agora, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser levado. Tem que ser levado às instituições, às pessoas, a todos os âmbitos, do Legislativo, do Judiciário, Ministério Público. Quanto mais se divulgar, melhor, para garantir esse direito. E aí a Convenção diz, no seu conceito sobre pessoa com deficiência, aquilo que vocês já viram hoje de manhã, que, na verdade, a deficiência ela só existe quando as barreiras do ambiente, a barreira da atitude está presente. Porque, fora disso, as pessoas só têm alguns impedimentos físicos, sensoriais ou intelectuais, mas isso não as coloca fora da sociedade. Quem coloca fora da sociedade é a própria sociedade com as suas barreiras. Eu queria trazer para vocês, que talvez vocês não tenham lido a Convenção, e eu quero fortemente estimular que o façam, e que no artigo 2, das definições das questões centrais da Convenção, aquilo que vai ser repetido em vários artigos, fala sobre o que é comunicação. E todos nós sabemos, comunicação, nós vamos lembrar logo de comunicação em Libras, para as pessoas surdas, vamos lembrar da comunicação que pode ser feita através do código de Braille, para as pessoas cegas, vamos lembrar de toda a tecnologia, da informática, vamos lembrar de tudo isso. E aí, falava bem, mas e na área da deficiência intelectual? A Convenção fala em linguagem simples, tanto escrita como oral. Então, isso é a base, a fundamentação legal que nós temos, inclusive para projetos que possam ser apresentados ao governo na hora de preparar material com essa característica. Está aí, a base legal é o artigo 2 da Convenção. Discriminação por motivo de deficiência, também está na definição. E é extremamente importante, porque é no cotidiano que as pessoas com deficiência são discriminadas. É no dia a dia. Eu sou discriminada. Se eu vou a uma loja
não olham para mim, perguntam o que ela quer para outra pessoa que estiver ao meu lado. Né? Quando vão entregar a conta de um almoço, um jantar aqui do hotel, entregam para quem está comigo, nunca para mim. Isso é uma maneira. Eu posso dizer, se eu estiver muito chateado, eu digo, me discriminou, vou lá para a delegacia, vou dar entrada. Não precisa tanto, né? Mas isso é a falta de traquejo da sociedade. Agora, coloca isso num ponto maior, e aí nós temos a discriminação no cotidiano. Então, nós precisamos entender o que é discriminação com base na deficiência, para não acatar. Recusar matrícula? Claro que é discriminação. Uma série de situações, negar emprego, dizer que não está preparado. Ora, ninguém nunca está preparado para nada, até que aconteça alguma coisa. E aí eu quero chegar no quero viver minha vida. E esse quero viver minha vida, eu trouxe aqui uma imagem, não sei se vocês conhecem esse menino que está aqui, é o Samuel de Santos, vocês devem conhecer, filho do Antônio Carlos Sestaro, né? Vocês devem conhecê-lo. O Samuel aqui está fazendo uma ação de lazer e, ao mesmo tempo, de conscientização. O Samuel está usando uma camisa que tem escrito uma grande campanha nacional dos direitos do CONAD, que lançou essa campanha na ocasião da primeira conferência, em 2006. E aí, no campo de futebol lá do Santos, e eles estavam mostrando para a plateia toda, junto com os jogadores dos times de futebol, a campanha da acessibilidade. E na segunda imagem que está aqui, acredito que vocês também conheçam, foi o primeiro lugar conseguido por um aluno com síndrome de Down no Instituto Federal do Maranhão. Né? Mostrando como as coisas estão evoluindo. Aqui quem está em protagonismo são as pessoas com síndrome de Down. E aí os princípios da convenção, o primeiro princípio geral fala respeito pela dignidade inerente a cada pessoa, sua autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer escolhas. Fazer escolhas significa um direito, é uma liberdade que não pode ser negada. E a independência de cada pessoa. A convenção ela é de não discriminação e ela visa a plena participação e inclusão na sociedade. É nisso que se baseia o quero viver a minha vida. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: a família acredita no potencial de seus filhos com síndrome de Down, seus netos, seus sobrinhos, seus irmãos, e vai investir para que ele encontre a autonomia e a independência? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Não é que a pessoa com síndrome de Down está pronta ou tem potencial. Nós sabemos que ela tem. O que nós queremos perguntar é se a família sabe. E até que ponto sabe e vai fazer com que as questões aconteçam para que se consiga chegar lá. Porque há dúvidas. Eu acho que se todos nós pudéssemos ter ouvido a fala hoje da Paloma, né? Paloma foi uma e a outra, Marina. Paloma e Marina disseram, olha só, é só não ficar no nosso caminho botando não na nossa frente, porque de resto a gente resolve. Não é isso? E aí a pergunta seguinte é, a família preparou-se para educar seu filho ou sua filha com síndrome de Down para ter a autonomia? Uma coisa é acreditar, a outra coisa é estar preparado. Eu acredito que se eu tivesse um filho com síndrome de Down, e vocês me perdoem as colocações que porventura não estiverem corretas agora, porque eu não tenho filhos, e não posso basear a minha experiência de pessoa que teve uma lesão medular aos 22 anos de idade, já na faculdade de medicina, é uma situação totalmente diferente, eu penso que eu ficaria com a minha cabeça em relação a meu filho ou a minha filha com síndrome de Down,
facilmente eu saberia levar para a reabilitação, saberia ouvir todas as orientações da equipe de saúde. Eu acho que eu já estaria realmente envolvida na luta pela educação inclusiva. Eu estaria aqui brigando para conseguir uma vaga, para ver se a lei de cotas adianta, se é o contrato de aprendizagem, quais são todos os recursos que fariam com que meus filhos estivessem na posição das duas meninas que nos apresentaram hoje a sua trajetória no mundo do trabalho. Mas eu digo a vocês que eu acho que eu estaria meio preocupada se eu vou investir para saírem de casa. Eu não sei se algum de vocês aqui tem esse tipo de dúvida. Talvez não. Talvez eu que esteja atrasada no modelo biomédico ainda e vocês todos aqui da plateia já vivam plenamente o modelo social. Porque o modelo social pede de nós isso. Pede de nós esse desprendimento. Pede de nós que trate os seus filhos com síndrome de Down, tal como nós trabalharíamos o futuro de todos os outros filhos. O problema é que existe uma questão da sociedade brasileira que, se puder, ela faz um puxadinho, casa o filho e mantém no mesmo terreno. Não é igual o filme americano. Não é bem igual, né? Se o terreno for grande, ou pelo menos compra um apartamento no mesmo bairro, né? Por favor. É mais ou menos isso. Então, eu acho que até certo ponto, eu não crucificaria nenhum pai, nenhuma mãe que aqui estivesse ainda na dúvida se meu filho com síndrome de Down vai poder morar sozinho. Não crucificaria, mas crucifico todo aquele que achar que o filho não pode. E aí eu vou dizer a vocês, sabe o que aconteceu comigo, a estudante de medicina que com 22 anos teve lesão medular? O meu pai, na mesma hora, que nunca mandou em mim, graças a Deus, quando eu fiquei com deficiência, ele disse, não, mas agora é um motorista que vai dizer exatamente onde você vai e onde você vem, e você não vai mais morar sozinho. Então, isso é natural que aconteça, é uma proteção. Mas essa proteção não pode se chamar superproteção, é isso que eu quero chamar a atenção. Tá? Não é superproteção. Nós precisamos acreditar, mas nós temos que perguntar, as situações vão surgindo. O próprio filho e filha é que vão ter motivação e vão acreditar que podem à medida que nós demos essas condições. Quando eu digo dar a condição, significa não tirá-la, não ver como uma impossibilidade, mas ver como uma possibilidade. Mas essa possibilidade tem que estar amparada em muitas coisas. Uma delas é a acessibilidade, que já se falou aqui, que no caso da deficiência física, da deficiência sensorial, ela é extremamente mais importante do ponto de vista físico, né? Mas a acessibilidade, como nós já vimos, ele é um direito instrumental. Sem esse direito, a gente não alcança outros direitos. Maria Aparecida comentou isso hoje, falando da base que é. E aqui eu também não vou falar muito de igualdade perante a lei do artigo 12, mas eu nunca deixo de falar. É uma mania. Eu sei que já foi falado, que vai ser falado, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar por quê? Para contar para vocês como foi na ONU. Quem ganhou esse artigo na ONU, para nós, pessoas com deficiência, foram as pessoas usuárias de serviços psiquiátricos. Por quê? Pela interdição. Sofrendo interdição, essas pessoas eram colocadas nos manicômios, nos hospícios, nos asilos de loucos. Perdiam todos os seus direitos, especialmente mulheres. E as famílias se apropriavam dos seus pertences. Então, foi assim que surgiu a necessidade de lutar pela não interdição, pela capacidade legal. E que se aplica também às pessoas com deficiência. E que já foi estudado aqui hoje, pelo menos no que pôde, o que o tempo permitiu. Então, essa é a necessidade. Mas isso tudo, como eu comentei agora, que se passou com as pessoas que usaram os serviços psiquiátricos e que lutaram lá na ONU ao nosso lado, isso significa uma cultura da interdição. E nós temos que mudar para uma cultura que seja pelo processo de tomada de decisão apoiada. Esse é o ponto.
E o respeito pelo lar e pela família? Artigo 23, por lei. Vocês sabem que são 50 artigos, né? Mas de artigos de direitos são 30, que correspondem aos artigos da Declaração Universal. Só tem um artigo novo na Convenção, que é exatamente o 9, acessibilidade. Que em acessibilidade, a Declaração de 48 não falava em acessibilidade. Esse é nosso específico. O que se fala pelo respeito pelo lar e pela família é o que exatamente vai nos permitir também pensar em por que as pessoas querem sair de casa, por que essa autonomia, por que essa independência. Vocês se lembram, recentemente, há 2 anos atrás, se eu não me engano, que surgiu um caso no interior aqui de São Paulo, se eu não me engano, uma moça com deficiência intelectual que queria ter filho, mas queriam esterilizá-la para que ela não tivesse filhos. Estão lembrados dessa história? É uma história gravíssima. E aqui, nesse artigo, não foi o artigo que nos fez resolver. O artigo é exatamente para resolver a situação. A situação vem se arrastando, achando que as pessoas com deficiência não podem casar, não podem ter filhos, não podem cuidar de sua prole, tem que ter os filhos afastados. Se for uma pessoa, então, com síndrome de Down, não vai cuidar do seu filho, aí o filho é entregue para a avó, é entregue para outra pessoa, é entregue para uma instituição. Quando não é nada disso, de novo, é uma rede de suporte que tem que estar ali dando suporte, dando apoio, dando orientação, estando junto, fechando junto. Aí uma pergunta, será que no mundo de hoje, as pessoas que não têm síndrome de Down nem outra deficiência, os casais, jovens, ou com qualquer idade, ninguém entrega o filho para ficar um pouco com a avó? Alguém aqui é avó? Já ficaram com o neto? Já? Alguém aqui é mãe jovem? Pai jovem? Também? Tá, pai jovem, né? Entregam para os seus pais e para as suas tias, para a madrinha mais velha, todo mundo para a tia, para o amigo? Ah, tá. Vocês pedem alguém para ensinar a botar fralda quando foi a primeira vez? Alguém precisou que alguém ensinasse a botar fralda? Não, ninguém precisou? Precisou, né? Ótimo. Ah, tá. Alguém ensinou a vocês como é que era que via a temperatura da mamadeira? Alguém ensinou? Precisaram? Espera aí, mas vocês têm síndrome de Down? Não. Por que a pessoa com síndrome de Down não pode fazer todas essas perguntas? Por que não pode ter todo tipo de apoio? Pode. A resposta não é não pode. A resposta é pode. Pode casar? Pode mesmo? Ah, que bom. Olha a evolução, gente. A resposta, alguns anos atrás, era não pode. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas já tem um filho, casou. Aliás, nem casou, teve filho. Aí casa. Aí quer ter o segundo filho, pode? Se quiser, pode. Se tiver tudo certo, se tiver tudo em condições, se a família tem suporte, se a gente conhece o pai, conhece a mãe, por que não? É igual. É mais complicado em algumas situações? Talvez sim. Talvez sim, mas não é impossível. E era o fato da gente dizer que era impossível que fazia com que todo mundo acreditasse que crianças com síndrome de Down não se alfabetizavam. Eu sou desse tempo. Quando eu fui normalista, olha, antes da faculdade de medicina, as classes de alunos excepcionais, não se ensinava alfabetização à criança com síndrome de Down. A gente ensinava desenho, pintura em pano de prato. Gente, o mundo é outro. Então, o que está faltando? Se a gente não ensina mais desenho em pano de prato, e sim a gente ensina a ler e a escrever, ensina a pensar, ensina a sair, ensina a dançar, fala de direitos, fala da convenção, acredita em tudo isso e não vai deixar sair de casa? Mesmo que deixe sair para morar na mesma rua. Certo? Vamos começar a moda brasileira. Mora na mesma rua, quem sabe no mesmo condomínio, em república, como foi falado ontem pela garotada, em repúblicas, né? Em casas, residências inclusivas, uma série de arranjos que nós temos para que a gente possa dizer
Pode. Em algum momento vai poder. Então, para completar, o artigo 19 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é o artigo que trata... Perdão? Acabou o tempo, é isso? Está acabando. O artigo que trata... Peraí, prendeu aqui, não está indo. Vê se vai para adiante. Trata da vida independente e a participação na comunidade. Esse artigo, ele foi feito pelo movimento de vida independente. Um movimento que começou pelas pessoas com lesão medular, lesões mais completas. E dizia isso, obrigada. Dizia exatamente o seguinte: os tetraplégicos americanos não podiam ir para a universidade, era proibida a entrada. E lá, em Berkeley, na Califórnia, então, eles disseram, chega. E aí disseram, as pessoas com deficiência têm a liberdade de escolha com quem vão viver, onde vão viver. Escolher o seu local de residência. Eu vou perguntar a vocês, todos nós temos possibilidade de escolher o nosso local de residência? Eu, pessoalmente, gostaria de morar na Avenida Atlântica, de frente para a praia. Talvez alguém queira morar na beira do Central Park. Certo? Então, quando a gente diz direito de escolher o local de residência, nós não estamos dizendo coisas irreais. Nós estamos falando do movimento em si de poder escolher. Nós, quando dizemos onde e com quem morar, é lógico que isso, qualquer família não vai dizer, vai morar com quem quiser. Não é isso. Nós vamos criar as condições, perguntar se quer. Essa é a primeira pergunta. Quer ir morar? Meus sobrinhos, ninguém quis morar ainda sozinho. Impressionante isso, né? Impressionante, já tem quase 30 anos, a pessoa está em casa ainda. Se duvidar que é mesada. É um problema seríssimo. Eu acho que vocês passaram por essa. Muito bem. Agora, o que a gente acha é que ninguém pode ser obrigada a viver em determinado tipo de moradia. Tem que haver mais de um tipo. E, especialmente, nós temos que ter serviços de apoio, e aí fala-se cuidadores, atendentes pessoais, e pessoas que vão participar para que a inclusão aconteça em todas as suas frentes. O que nós temos hoje no Brasil? Residências inclusivas na gestão do Sistema Único de Assistência Social, mas que estão relacionadas à questão de extrato social, econômico. São pessoas que precisam, perderam laços familiares, têm fragilidades nessa convivência com a família, ou não têm mesmo a família, e são mais pobres. E aí o governo está provendo a questão da residência inclusiva. Eu acho que as associações podem fechar uma lacuna, que é o fato de quem não é tão pobre, mas precisa criar arranjos para que nós tenhamos outra opção, que não é nem morar só com a família, nem morar sozinho totalmente, mas através de vários arranjos coletivos, em que você consegue, não é criar gueto, é permitir que haja essa experiência. Se algumas pessoas forem e depois quiserem voltar para casa, isso acontece com qualquer pessoa, não é da pessoa com deficiência. E para completar para vocês, trazendo o que já está sendo falado, que é o projeto de lei que tinha o nome de estatuto e hoje se chama Lei Brasileira da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que passou na Câmara com relatoria da deputada Mara Gabrilha, aqui do Estado de São Paulo, e está agora no Senado Federal. No seu capítulo 5 do direito à moradia, ele traz exatamente isso, que é um direito da pessoa com deficiência, né? Morar no seio da família natural, da família substituta, com o cônjuge, com o companheiro, ou mesmo desacompanhada, ou em residências inclusivas, que nós já falamos qual é o perfil da gestão do SUAS para a residência inclusiva. Mas traz um parágrafo primeiro, no artigo 31, que é novo, e diz: o poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação
e a manutenção de moradia para a vida independente. Isso ainda nem passou no Senado, mas eu acho que esse artigo não vai ser mexido. O que eu quis destacá-lo, parágrafo 1º, é que nós temos aí um caminho para a política pública, porque o poder público adotará medidas que vão estimular, mas o poder público sozinho não fará nunca tudo o que tem que fazer, e nem fará se não for impulsionado pela sociedade. Então, aqui cabe a criação e a manutenção da moradia para a vida independente. E eu vi no site do 4º Fórum da Fundação uma série de depoimentos, e eu quero fechar com o depoimento da Angelina Barão, que diz: eu acho a vida boa. Muito obrigada.